Ação. Bom, continuando aí a saga do Júnior na sua terceira tentativa. Então ele se candidatou nessa feira de 2024. Nessa missão de recrutamento teve mais empresas, mas aí você botou o seu perfil com o francês iniciante e duas empresas se interessaram aí no seu perfil. Como é que... Isso, exatamente. Eu usei essa estratégia, eu não recomendo, né? Assim, o que se recomenda-se é estude o francês, né? Para você É, chegar lá com a bagagem, né? O francês, vai ser o diferencial da entrevista. Como eu digo, até a critério de desempate, o francês ele vai lhe ajudar bastante, mais do que a experiência. Enfim, seguindo, né, o raciocínio onde a gente parou. Então, essas duas empresas, eu recebi o convite, né, para mais uma vez ir lá para São Paulo para fazer a entrevista. sim. E aí eu chamei minha esposa, né, conversando com ela, a gente já estava com meio a decepção, né, do ano anterior, inclusive que a gente ainda estava com a dívida que a gente fez para poder ir. É. Mas aí eu de uma certa forma, já vim me programando, né, durante o ano e estava com a reserva. E aí o que eu fiz? Eu também não recomendo isso, né? Porque vamos, Vamos vamos ser pegando as adultos, dicas aí, pessoal. Vamos pegando as dicas. porque de repente a pessoa vai e faz também, diz: Ah, fui pela dica do Júnior lá e o Eduardo acabei me dando mal. Na verdade, dica minha, né? Não, O que mas eu fiz? é interessante você falar o que deve ser feito, que funciona, mas às vezes o que não deve ser feito é importante a pessoa saber também. Vai. Exatamente. Quando a gente geralmente quando recebe o convite para a entrevista é um mês antes, né, da feira, Ah, né, ou um mês e pouco antes. E aí eu disse, chamei minha esposa e disse, ó, vamos fazer o seguinte. é, Aliás, não minto eu. Bem antes de receber o convite para as duas empresas, quando antes estava da chegando entrevista. perto, Antes do antes da convite para a entrevista. entrevista. Exatamente. Quando estava chegando perto, que a gente já sabia as datas que ia ser a Ah, entrevista, né, para sim. os que fossem chamados, eu disse, amor, fazer o seguinte, vamos comprar as passagens, vamos reservar lá a estadia lá num albergue, sei lá, o que couber no nosso bolso, bem antes, porque assim, na pior das hipóteses, a gente vai para São Paulo fazer um passeio. E aí? Porque se a gente deixar para comprar em cima da hora, feito da É, outra vez, o dinheiro também não ia dar, o dinheiro que a gente tinha feito a reserva, né? entendi. Enfim, vamos, e aí a minha esposa entrou também na onda e vamos, bora, pronto. A Bom, gente já bom. fez a reserva, tudinho certinho. Como a gente já tinha ido no ano anterior, a gente já sabia, né, a logística, onde ficar, né, bem mais perto lá Sim. do hotel, enfim. E aí, graças a Deus, deu certo, né? Quando chegou a época, a gente recebeu o convite, já estava com tudo planejado, né? E, enfim, coube no nosso orçamento. E aí, Ah, chegou o grande dia, e a gente foi, né, aham. para São Paulo. E aí eu já estava com tudo certo, né? O que eu fiz? Eu usei que eu achei bem interessante a estratégia do Maurício, que ele veio decorando, né? Enfim, como se apresentar, falar dele, falar da empresa, assim, ele esperando o entrevistador dar a deixa para ele, né? Fala um pouco de você e tal, enfim. Decorando E em foi sair francês, no caso. em francês, tudo em francês. Ok. Né? Como se você se apresentar, você chega já Sim. cumprimenta, bonjour, enfim. E quando ele deixa, fala um pouco sobre você, sobre sua trajetória, né? Aham. Enfim. E aí o Maurício disse que quando o cara falou isso, ele começou a falar, ele já estava com tudo pronto, né? Ele já foi com essa, como já estava com tudo na cabeça, e eu também, eu estava indo para o trabalho, treinando isso, me apresentar sobre mim, falar um pouco sobre a empresa também. Boa dica. E aí quando chegou lá na. E o interessante é que a primeira entrevista que eu fiz, essa empresa foi uma das empresas que também tinha me chamado em 2023 e 23 e foi a que já tinha como é que eu posso dizer, me eliminado já na entrevista, né? A primeira que Viu que você eu não tinha falou. francês nenhum e eu Aham. postulei para ela só por postular também, porque ó, ela já me eliminou ano passado, é óbvio que eles não vão me chamar.
E foi uma Aham, surpresa para mim, né? entendi. Enfim, e foi a mesma pessoa que me entrevistou. Não sei se ela lembrou de mim do ano anterior. Eu acredito que não, que é muita gente. Mas enfim, quando ela deu essa deixa, pedindo para eu me apresentar, falar um pouco sobre mim, aí eu comecei em francês, né? Graças a Deus não travei, eu estava mais tranquilo, já tinha tido uma experiência. E aí, quando eu comecei a falar de mim, do soldador, só tal processo, tal liga, enfim, fui falando, 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 até que ela, calma, 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 fale mais devagar, né? Enfim, porque ela não estava conseguindo anotar tudo que eu estava falando. E, enfim, eu me senti fluente Não, nesse não momento. deixou espaço para dúvida, né? Deixei espaço para dúvida. E eu percebi que você percebe pela expressão, né, que ela gostou. E aí eu Sim, vi que minha estratégia nesse momento estava dando certo, porque assim, eles me chamaram para entrevista mais por conta do meu perfil profissional do que o francês, porque eles sabiam que eu não tinha francês nenhum, que eu tinha sim. colocado que era iniciante. Mas aí ele viu e fez, caramba, como é que eu posso dizer, tem potencial de aprender, né? Ele tem uma certa desenvoltura em francês. E eu apliquei essa estratégia para as duas empresas que me chamaram. E aí Aham. eu consegui duas job offer, Muito né? bom. E o bom disso aí, ó, é melhor você se apresentar como iniciante e chegar falando alguma coisa do que você se apresentar como intermediário e não conseguir falar, né? É pior, Você é o porque aí ele exemplo prático disso aí, né? exatamente. Foi isso que me prejudicou na feira anterior, 2023. Foi eu ter colocado Sim. que era intermediário, cheguei lá, não era nada, não consegui nem falar nada, absolutamente nada. Aham. E eu fiz o contrário, o caminho contrário e deu certo, né? Mas assim, o que eu recomendo é estude o francês para você chegar lá, né? Você colocar intermediário e já chegar lá sendo intermediário, o fluente, né? Isso. Essa minha estratégia, graças a Deus, deu certo. É porque está cada vez mais concorrido agora, assim, porque tipo, eu comecei nas missões de recrutamento em 2020. No início já tinha intérprete e tal, mas eu acredito que vai continuar tendo intérprete ainda, mas cada vez mais as pessoas estão se preparando. Provavelmente Exato, nessa feira agora de 2025, tem gente que não passou em 2024 e que passou esse ano inteiro se dedicando, estudando estudando. francês para chegar com um diferencial, né? Então, como você falou, né? O idioma, ele na hora de escolher entre dois, né? Vai fazer diferença Vai, na vai. escolha, né? Isso, o critério de desempate vai ser o idioma, com certeza. Aí então você recebeu as duas ofertas, e aí teve que escolher entre uma e outra. Tive que escolher entre uma e outra, que foi uma escolha muito difícil, né? Assim, Sim, o que também compreendo. me ajudou muito na escolha foi eu pesquisar a respeito da empresa, né? Das Sim, empresas. sim. Então, as duas são excelentes empresas, mas aí o que eu avaliei o critério de, como é que eu posso dizer? Eu já trabalhei em uma das empresas que é do setor naval, eu já trabalhei, como falei aqui, né, lá no começo do Aham, vídeo, e eu sei como é que é, né? Assim, em determinadas áreas da indústria naval, você tem que ter, como é que eu posso dizer, muita disposição. Por exemplo, se você vai trabalhar num bloco de chuva e sol, né? Muita temperatura, enfim, sim, dependendo do processo também, se for arame tubular, o processo, enquanto tiver o rolo de arame ali, a máquina está soldando. E na outra empresa que eu vou trabalhar no processo TIG, vou também soldar um pouco de MIG-MAG, mas o processo maior é TIG, enfim, inox, mais numa bancada, limpinho, não vou ter que estar entrando em espaço confinado, essas coisas. E o entendi, salário, a diferença pouquíssima de um para o outro, eu acho que eu vou seguir por esse caminho aqui, né? entendi. E o que eu já Mas tinha. é bom que você tinha escolha, você podia avaliar que era melhor para ti. Não é Exato, todo mundo que recebe duas ofertas na mesma missão de recrutamento, não. verdade. É, valeu a pena, né? Assim, o Sim. que eu passei no começo, as dificuldades, eu acho que deu para o pessoal entender, né? Tem gente que, com certeza, a trajetória dele é bem mais interessante que a minha, inclusive a sua, né, Eduardo? Eu conheço um pouco a sua Ah, trajetória que também. isso. Que isso, que a tua foi muito boa, foi excelente de você compartilhar. Eu queria que você falasse um pouco do francês aí, como é que foi, assim, porque o seu estudo francês antes da entrevista foi um.
E depois que você recebeu a oferta de trabalho, como tem sido sua rotina de estudo? Eu comprei cursos, né? Eu comprei um curso de francês muito legal, né? Que Aham, ele vai do nível iniciante ao B2, sim, o avançado, né? Intermediário avançado. E sim, assim, eu adquiri muito vocabulário. É muito bom. Hoje, assim, se você me soltar no Quebec ou na França ou num país francófono, eu não vou passar fome. Hoje em dia, eu posso dizer que que meu bom. francês tá bem melhor do que de 2022 para cá. Legal, legal. Mas E assim, depois que tu recebe a oferta de trabalho, assim a chave vira, né? Tipo, antes era uma possibilidade que, mas aí quando o negócio foi certo, te ajudou mais. Mas o ideal é não esperar o negócio ser certo, gente. Quando tem a possibilidade, o ideal já é chegar na entrevista com algum conhecimento do francês, né? Para fazer diferente, né? é porque no início tem aquela dúvida, né? Assim, por isso que Sim, essas claro, entrevistas que você está fazendo é muito importante. A gente tá pegando depoimento das pessoas, porque claro. assim a gente fica com aquela dúvida: caramba, será que isso realmente é verdade? Será que isso vai dar certo? Aí eu vou estar estudando francês, porque assim, você estudar por conta própria é muito difícil. Se você for pagar um curso, é muito caro. O Sim, curso de francês não é barato. Tem uns cursos verdade, tem mais isso baratos, também. assim, mas, né? E, enfim, para você fazer um investimento desse e sem ter, assim, certeza também ninguém tem, mas você não ter pelo menos, como é que eu posso dizer? Por exemplo, agora que eu assistindo essa entrevista, no caso eu me assistindo, eu ia ver, poxa, se deu certo para ele, então realmente vale a pena, né? Sim, Mas no meu sim, caso, não, eu estava tava naquela dúvida, será que vai dar certo? entendi. Será que isso é para mim? Né? E é depois que aí eu fazia mais, como é que eu posso dizer? Você está estudando, você não está tão motivado, mas eu não sei explicar agora no momento. Mas assim, depois que eu recebi a job offer, é prazeroso para mim estudar o francês. Sim. Tá entendendo agora o que eu tô querendo dizer? É como se agora tivesse um propósito real, né? Assim, Exato, exatamente. agora é uma coisa concreta, né? Concreta, exato. Porque e ainda mais para mim que eu tive que parar de estudar o inglês para estudar o francês. Eu não sei se a Entendi. pessoa consegue estudar dois idiomas, querer aprender dois idiomas ao mesmo tempo. Eu tentei, mas não tem, É buga, difícil, é não dá. difícil. Então eu tive que abrir mão completamente do inglês para aprender o francês. Isso para mim não Legal, estava sendo muito prazeroso no início, mas agora sim. Agora eu estou vendo que é necessário, que é algo que vai me ajudar bastante, né? Na minha chegada lá no Quebec. entendi. E agora, assim, o que que você deixaria assim de conselho para quem tá chegando agora, ou mesmo quem já está há um tempo, mas acabou não conseguindo nas anteriores? Quais são os conselhos que você deixa aí para gente? Compartilha a sua, baseado na sua experiência aí, compartilhe sua sabedoria conosco. Pessoal, vocês viram, né, o meu depoimento. Para quem tentou, não conseguiu, para quem já está tentando também bem antes que eu, uma hora vai dar certo. O importante é você se dedicar, né, acreditar que vai dar certo, isso é o mais importante. E se você tem um objetivo, se você quer aquilo, você tem que entrar de corpo e alma, né? Uhum. Saia da zona de conforto. Uma coisa que você ouve sempre, sempre vai estar ouvindo é estude o francês. O francês é muito importante sem sombra de dúvida, é, é bem mais importante, às vezes até mais do que a própria experiência, né? Enfim, e continuo estudando também, buscando dicas, como eu fiz, né? Tem o Eduardo, tem um grupo do Eduardo, esse grupo que eu faço parte, eu vim descobrir ele depois, inclusive da feira de 2024. Eu não sei não sei desde quando que existe esse grupo, mas Ah, foi desde um amigo meu, 2020. caramba, desde 2020. E eu só vim ter conhecimento em 2024 através de um amigo meu, Cristiano, Ah, Cristiano que. Marinha. Isso, Cristiano Aham. Matinha. Ele que me indicou o grupo, e inclusive ele recebeu em 2023, ele recebeu também um convite para fazer para ir lá fazer a entrevista, mas ele não foi pensando que não era verdade, né? Não Caramba. sei se você soube disso.
E Não, aí não. ele conversando comigo, ele viu um depoimento meu, não sei onde, era um grupo de amigos também que ele fazia parte, ele Sim. ligou para mim, aí ele conversando comigo, eu disse, caramba, velho, eu não fui ano passado porque eu pensei que não era verdade, então eu disse, velho, é Ah, super sim. verdade, mano, Verdade, ele falou. né? Que eu tinha participado e Aham. tal, ele falou, tem um grupo, quer fazer parte de um grupo lá? E eu disse, claro, com certeza, e esse grupo só tem me ajudado também. Mesmo eu tendo já tá com a Job Offer, mas tem muito depoimento de pessoas que já estão lá, né? Sim. Que é muito importante, que vai dar dicas de quando você chega lá, como você vai se portar, o que tem que fazer. Enfim, esse grupo tem sido providencial na É o minha grupo, vida e eu o grupo no WhatsApp começou em 2020 numa tentativa minha assim de juntar pessoas que tinham o mesmo perfil. Porque normalmente eu só encontrava gente de TI ou gente que queria estudar, né? E eu sou eletrotécnico, eu queria encontrar gente técnica, operacional, gente peão, né? Peão igual a gente assim, mão na massa. e E eu não estava achando. Na época tinha o Felipe Lima. Felipe Lima foi um dos primeiros assim que começou a falar sobre questão de trabalho aqui no Quebec, né? De gente de nível técnico. E aí eu criei o grupo no WhatsApp e ele botou o link do grupo do WhatsApp lá na página do Instagram dele. Aí foi quando começou a chegar as primeiras pessoas. A gente começou com umas 15 pessoas, aí se encontrava regularmente para compartilhar dicas e tal. E a gente fazia treinamento, fazia entrevista, até que se tornou algo sistemático assim. Então, todo ano antes da missão de recrutamento, comecei a fazer uma temporada assim de mais ou menos 3 ou 4 aulas mostrando como fazer, né? Como participar, como fazer uma boa participação aí nos processos seletivos. E hoje a gente está aí com 600 pessoas no grupo aí. cara, muito legal, cara, É muito difícil legal. Tem conhecer ajudado todo muita mundo, gente. né? É difícil conhecer todo mundo. É. Mas o Inclusive, Cristiano é um que eu lembro e pô, seria um prazerzaço ter ele aqui junto com a gente também. Estamos não, a história dele é esperando. bem bacana também, bem legal. Inclusive, ele foi pai agora, né? A bebê dele nasceu Ah, agora, sim. esses dias aí. Inclusive, até parabenizar ele aqui, né? Depois tem que mandar o link para ele. Mas é isso, a gente acaba fazendo amigos, assim, alguns que eu nem encontrei ainda, Verdade. outros que vamos fazer outros vídeos aí também, mas você, Júnior, aí que vai estar chegando aí, com certeza vamos estreitar esses laços aí, mas o importante é isso aí, é essa rede que a gente faz, essa ajuda que a gente faz e tá todo mundo se ajudando. E foi assim que eu consegui E chegar aqui, vários conseguiram chegar também. eu posso falar mais alguma coisa rapidinho? Claro, pô, tá. E isso que O você acabou de entrevistado falar, é você. isso na prática dá muito certo, dá muito certo. Esse nicho que a gente tem aí, essas amizades, porque falando de Cristiano, no dia da feira, no ano passado de 2024, deu problema lá onde ele estava alojado, né? Ele chegou lá, deu problema, não sei bem o que houve. Ele tentou outros lugares também, não conseguiu. Então ele ligou para mim. Isso vem em São Paulo. A gente aqui do Nordeste, né? Que ele é vizinho aqui nosso. E a gente tava lá em São Paulo e Cristiano tentando um lugar, não estava conseguindo. Ele ligou para mim e a gente estava hospedado num lugar muito bacana que era um casarão que hoje eles fizeram de como se fosse uma pousada, um lugar bem bacana. E aí eu entrei em contato com um dono, né? E aí o cara fez um preço bem bacana, conseguiu lá uma suíte para ele, né? E fez Legal. um preço bem bacana. Enfim, a gente foi junto para a entrevista, depois foi junto para o teste. Por isso que eu digo, é muito importante a gente estar mantendo contato, a gente estar fazendo amizade, Sim, porque sim. a gente sempre vai estar precisando um do outro, tanto Isso. aqui quanto lá quando chegar também no Quebec, né? Com certeza. Teve gente que eu ajudei, chegou aqui antes de mim e quando eu cheguei aqui me ajudou, me encaminhou para os locais, me deu as dicas. E teve gente que me ajudou com entrevista, enfim, É isso nunca se aí. É sabe. Por isso é fazer bom, o tem, bem tem que para receber o fazer bem, né? isso, tem que fazer a sua rede de contatos aí para você tá contribuindo, né? Porque Networking, isso aí, o network fazer o é networking é muito super importante. importante. Júnior, Exatamente. mais alguma observação aí, considerações finais? Gente, é isso, né? Eu acho que eu resumi bastante aqui, eu acho que eu falei o principal.
Foi bom. Mas continue aí se dedicando, precisando. Pode falar comigo, né? Pode me chamar no privado. Eu estou lá no grupo do Eduardo. E eu quero lhe parabenizar por esse trabalho que você faz, Eduardo. Né? Sem receber nada em troca, sem querer nada em troca, a não ser, né, esse network que a gente acaba, como é que eu posso dizer, que a gente vai fazendo amigos no caminho, e é muito importante, como eu falei, né, eu usei o exemplo aí do Cristiano, a gente vai precisar mais cedo ou mais tarde, né? Sim. Enfim, e é isso aí. Acredite no sonho. Tem gente, eu não sei se tem gente ainda que tem dúvida, mas saiba que é fidedigno, é muito verdade todo esse processo do Quebec Entente, né, do Quebec Internacional. Esse aí, estude francês, prepare bem um currículo, né? Se possível, também o diferencial é você colocar fotos e vídeos de trabalho feito por você, é muito bom. Sim. E tente chegar na entrevista tendo absorvido a maior quantidade de francês possível que você possa, né? Isso. Assim, eu digo que quanto menos você precisar do tradutor lá, do tradutor, mais chances você tem de conseguir a job offer, né? Quanto menos você usar o rapaz lá, Isso, tente se isso. apresentar. Outra coisa também que é muito importante é você estudar sobre a empresa que você vai fazer a entrevista. Todas Claro. as entrevistas que eu participei, eles me perguntaram o que é que você sabe a respeito da empresa. Isso aí também é muito bom, porque isso vai dar a entender que você realmente está interessado, que realmente você está se dedicando, Sim, né? verdade. Inclusive, quando eu terminei de falar sobre, quando eles me perguntaram o que você sabe sobre a empresa, quando eu terminei de falar, o entrevistador olhou para mim, né, que era o cara do RH, e ele falou, muito bem, fez a tarefa de casa bem feita, né? Enfim, Bom, procure saber sobre a empresa, procure chegar lá também bem apresentado, assim, também você não precisa ir de terno e gravata, né? Mas procure chegar bem apresentável possível, sempre olhar sim, no olho do recrutador lá da entrevista, né? Que aí ele vai sim, sentir firmeza nas suas respostas. Procure sempre responder olhando nos olhos, sempre sorridente também, né? Procure mostrar isso. que você é uma pessoa simpática, enfim. E é isso aí. E as demais coisas, só perguntar ao Eduardo que de experiência ele tem de folga. Tá certo. Júnior, obrigado. Valeu mesmo por compartilhar. Tenho certeza que vai ser inspirador para muita gente aí. Principalmente o pessoal de solda, mas não apenas, porque as dicas aí de entrevista, de francês e tudo mais, se aplica para qualquer área de alguém que está fazendo, Claro. participando de algum processo seletivo. Então, valeu demais pela sua participação, te agradeço muito. E, pessoal, cola com a gente, que é sucesso.